Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos continuar as nossas aulas de anatomia humana. Aula de hoje, então, nós vamos terminar o sistema endócrino falando sobre a anatomia das principais glândulas endócrinas que nós encontramos no corpo humano. Nós já trabalhamos sobre o eixo hipotálamo-hipófise. Nós já vimos quais são os principais hormônios que são produzidos pela hipófise, né? E agora nós vamos, então, estudar sobre algumas glândulas endócrinas e as secreções que essas glândulas, então, produzem, né? Qualquer comentário, qualquer dúvida, mande um e-mail ou deixe nos comentários que nós vamos discutindo sobre as suas dúvidas. Beleza? Vamos lá, então. A primeira glândula, então, que nós vamos trabalhar é a glândula tireoide. A glândula tireoide é essa glândula que fica na região aqui do pescoço, entre os músculos esternocleidomastoideus, né? Então, aqui nós observamos aqui o músculo esternocleidomastoideo. E a glândula tireoide, ela fica anteriormente aqui à traqueia. Se vocês observarem aqui nessa imagem, olha aqui, eu vou delimitar aqui para vocês, ó. Então, aqui em verde, aqui, é onde nós estamos observando, né, essa glândula tireoide. Então, se observar aqui a cartilagem cricoide, que ela é mais saliente abaixo da cartilagem tireoide, nós temos a cartilagem cricoide e aí a nossa glândula tireoide em formato de um H, né, ou em formato de uma borboleta, né? Então, ela localiza-se anteriormente à nossa traqueia. Ela é formada por dois lobos laterais e um istmo, que é a parte central dessa glândula, tá certo? É uma glândula relativamente pequena, né? Não é muito grande. Quando essa glândula está aumentada, pode ser indicativo de algum problema com essa glândula tireoide, né? Então, nós conseguimos observar um inchaço aqui na região do pescoço, e isso muitas vezes não é normal, né? Então, vamos ver um pouco mais sobre essa glândula. Quando nós observamos, então, nessa imagem, então aqui a gente pode observar que a cartilagem tireoide, aqui é a traqueia, e aqui nós estamos observando, então, a glândula tireoide. Quando eu observo uma peça anatômica, então aqui está a nossa glândula tireoide. Então, os lobos, né, laterais da tireoide e a parte central, que é a comunicação entre os dois lobos, nós chamamos, então, de istmo da glândula tireoide. Há de se ressaltar ainda que em algumas pessoas elas apresentam uma variação chamada de lobo piramidal, que é isso aqui, ó. Então, essa estruturinha que vocês estão vendo aqui, isso aqui chama-se lobo piramidal. Esse lobo piramidal é uma variação anatômica, né? Então, você já sabe o que é uma variação anatômica, né? Então, a variação anatômica ela não se apresenta na maior parte da população, né? Então, uma pequena parcela, então, possui esse lobo piramidal. Se nós fôssemos delimitar, né? Aqui nós temos os lobos laterais da tireoide, aqui eu pego essa região aqui, eu pego o lobo lateral da tireoide, né? Essa região central que eu vou fazer essas linhas é onde nós temos o istmo, então, dessa glândula tireoide. Tudo bem? Bom, a importância também, né, nós temos que ressaltar isso na importância do sal. Nem tanto, né, do sal, mas do iodo que é incorporado a esse sal, né, o sal marinho, para que seja possível a produção dos hormônios tireoidianos, né? Então, a tireoide, ela necessita, né, desse iodo para a produção dos seus hormônios, e não só a tireoide, mas as glândulas mamárias, né, as glândulas salivares, as glândulas gástricas, elas também utilizam esse iodo, né, que é obtido
através da alimentação, né? Então existe essa necessidade de ingestão diária, né? A ingestão, então, diária recomendada, olha aqui, ó, de 0 a 6 anos, cerca de 90 microgramas, de 7 a 12 anos, cerca de 120 microgramas, e a partir dos 13 anos e na vida adulta, né, eu tenho lá cerca de 150 microgramas, né? Essa é a nossa recomendação de ingesta diária, né, de iodo, justamente para que essas glândulas aqui listadas, elas sejam supridas de iodo, possam utilizar-se então esse iodo para suas secreções e não haja falta. Quando não há quantidade suficiente de iodo na alimentação, então a nossa glândula tireoide e as demais glândulas que utilizam-se do iodo não conseguem então produzir as suas secreções de forma adequada. Beleza? Então, de forma geral, para que servem então esses hormônios tireoidianos? Para que servem esses hormônios produzidos pela glândula tireoide, né? Basicamente, os hormônios da tireoide são aqueles hormônios tudo de bom, né? Todo mundo sonha, todo mundo espera, né, perder peso sem fazer nada. Poxa, a partir de hoje, né, eu quero começar uma dieta de não fazer nada e não mudar a minha alimentação, eu quero perder peso, né? Como é que isso é possível? Isso é possível, né, graças à nossa glândula tireoide. Por quê? A principal função dos hormônios tireoidianos, e agora eu falo especificamente do nosso T3, né? Esse T3, temos o T3 e o T4, nós já vimos o que significa isso, né? O T3 é a forma ativa desse hormônio, né? Do hormônio da tireoide. Então ele aumenta o nosso metabolismo, olha aqui, ó. Então a função dos hormônios, função do T3, né, aumento do metabolismo basal. Ou seja, ele faz com que as nossas células trabalhem mais, gastem mais oxigênio, gastem mais energia, aumenta a quebra de gordura, então lipólise, né? Com isso, ele tem um efeito que nós chamamos de efeito calorigênico, produz calor, né? Então, esse aumento do metabolismo basal, ele faz com que nós tenhamos o aumento do gasto de energético, aumento do gasto de oxigênio, aumento na quebra de gordura, né? E, consequentemente, produza calor. Mas não produz apenas calor, aumenta também a produção de radicais livres, né? Então, quando eu tenho maior gasto de oxigênio, eu também tenho maior produção de radicais livres, né? Então, isso tudo é contrabalanceado por mecanismos antioxidantes, né, existentes no próprio organismo. Então, quando os hormônios da tireoide, né, estão sendo produzidos de forma adequada e balanceada, né, nós temos um metabolismo, né, normal, adequado para cada uma das pessoas, né? Quando eu tenho um aumento na produção desse hormônio, eu começo a perder muito peso, né? Então a pessoa ela não tem uma atividade física, a pessoa ela não muda a sua alimentação e começa a perder peso, né? Então essa pode ser uma das consequências do aumento, né, desse hormônio da tireoide. Bom, ele aumenta o débito cardíaco, que é a ventilação, porque aumenta o metabolismo basal, né? Então isso aqui tem relação com o aumento do metabolismo, né? Então aumentando o metabolismo, aumentando o nosso gasto energético, eu vou ter repercussões, então, no débito cardíaco e na ventilação também. Acelera o crescimento, então, a presença desse hormônio na infância é extremamente importante para que a criança tenha o seu crescimento em altura, né? Então, a criança ela vai crescer em estatura.
é importante essa interação entre o T3 e o GH, né? Por isso é uma ação conjunta desses hormônios, né? Então, além do T3, para que a criança tenha o seu crescimento, nós temos também o GH. Promove o crescimento e a maturação do tecido nervoso, isso é muito importante. A falta de hormônios tireoidianos durante o desenvolvimento pode provocar alterações a nível de sistema nervoso central, levando até o retardo mental, né? Porque ele está envolvido, olha aqui, no crescimento do córtex cerebral e do córtex cerebelar, né? Então, isso durante a fase fetal, tá? Em adultos e em crianças, né, então ele vai tornar-nos mais atentos, mais alertas e vamos ter respostas mais rápidas a estímulos. Então é aquela pessoa que está ligada no 220, é como se eu estivesse ligado na tomada, eu tenho muita energia, o estado de atenção está muito alto. Então eu já posso começar a imaginar o que pode acontecer se esses hormônios, né, esse hormônio da tireoide, cair muito, né? Já vou pensando assim, poxa, se a função normal dele é provocar o aumento do metabolismo, aumentar a produção de calor, auxiliar no crescimento em estatura, auxiliar no desenvolvimento do sistema nervoso, né, e ainda aumentar o nosso estado de vigilância, de alerta, eu já posso imaginar o que vai acontecer com uma pessoa quando ela não tem quantidades suficientes desse hormônio, certo? É justamente isso, né? Existe uma situação chamada de cretinismo, né? Então, o cretinismo ocorre por uma deficiência de hormônios. Então, esses hormônios, muitas vezes o GH e o T3, né? Então, provoca essa baixa estatura e o retardo mental. Poxa, mas por que o retardo mental? Porque nós vimos no slide anterior que o T3 ele tem alteração, ele tem ações relacionadas com o nosso córtex, né? O córtex cerebral e o córtex cerebelar. Então, se esse córtex não se desenvolver de forma adequada, eu vou ter lá um retardo mental, né? Então, a deficiência de hormônios de GH e de T3 durante a fase do desenvolvimento fetal e durante a infância provoca condição de baixa estatura e retardo mental que pode ter variados graus de comprometimento. Tudo bem? Nessa imagem, então, nós podemos observar uma situação interessante, né, de cretinismo, ou seja, de baixa quantidade de hormônios tireoidianos e de GH. Todas essas pessoas, olha aqui, ó, todas essas pessoas, elas têm entre 15 e 20 anos. Aqui eu tenho um indivíduo de estatura normal, para a sua idade, e aqui eu tenho 3 meninas, né, entre 15 a 20 anos, e elas têm uma condição de hipotireoidismo severo, levando então a esse quadro que nós vimos no slide anterior, de baixa estatura, né, um certo grau de retardo mental. Nós estamos vendo aqui um certo grau de obesidade, por quê? Porque se eu não tenho esses hormônios, né, eu não tenho o T3, o meu metabolismo basal é muito baixo. Eu não gasto energia, eu começo a acumular energia, eu começo a acumular gordura, eu começo a aumentar de peso. Tá? Então isso é importante que vocês se lembrem. Por um outro lado, o hipertireoidismo, né, nós temos aqui o prefixo hiper, e aí quer dizer um aumento, né, na produção de hormônios, ou um aumento no tamanho da glândula tireoide também, então o hipertireoidismo, né? Muito relacionado à chamada doença de Graves, que acomete mulheres, né, adultos, jovens, e que provoca um sinal clássico chamado de exoftalmia,
Então, essa exoftalmia é justamente a protrusão do globo ocular. Então, a exoftalmia, você olha para a pessoa, parece que o olho, o globo ocular está pulando para fora da órbita, né? Quando se tem essa situação, é um indicativo de que a pessoa tem hipertireoidismo, né? Tem um aumento na glândula tireoide, consequentemente, ela pode ter um aumento na produção dos hormônios, que reflete, então, né, na perda de peso rápido, né, está sempre, parece que a pessoa está sempre ligada na tomada, está muito agitada, né, justamente por conta do aumento da produção desse hormônio, tá certo? Então nós podemos observar aqui várias imagens mostrando justamente isso, né, a condição de exoftalmia, né? Então você pode observar aqui, né, o globo ocular praticamente está saltando da órbita. A reversão desse quadro de exoftalmia não é tão simples, né? A partir do momento em que se instalou essa condição, né, a reversão total, ela é muito complexa, muitas vezes não ocorre. Tem que ser feitas cirurgias reparadoras para que isso seja possível, tudo bem? E aí nós observamos, olha aqui, nessa pessoa aqui, tem uma exoftalmia, olha aqui, ó, exoftalmia bem expressiva. E olha, quando eu vejo no pescoço, eu consigo delimitar, olha aqui, ó. Então eu consigo delimitar aqui, ó, o formato dessa glândula tireoide aqui no pescoço. Então eu estou vendo esse inchaço no pescoço, eu estou vendo esse aumento de volume no pescoço, né? E aí quando nós observamos uma peça anatômica, nós podemos observar uma glândula totalmente aumentada. Então, quando vocês observarem no pescoço, né, das pessoas, olhem se está aumentada a tireoide ou não, né, vejam, né, tem pessoas que são mais magras, com pouco tecido adiposo, pouca gordura e pouca pele no pescoço, dá para se ver claramente a silhueta dessa glândula, né? Normalmente nós não observamos. Normalmente eu vejo a pele do pescoço, está normalzinho. Se eu vejo essa glândula mais saltada ou mais saliente, né, pode indicar algum problema. Tudo bem? Agora vocês vão passar a ver, né, as pessoas vão olhar no pescoço, vão ficar analisando, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso daqui para frente. Uma outra condição que nós temos é o hipotireoidismo, né? Então, se no hiper eu tinha um aumento, no hipotireoidismo eu tenho uma redução, né? Eu tenho uma diminuição, né, na produção de hormônios da tireoide. O resultado, muitas vezes, pode ser uma reação autoimune, né? No caso, na tireoidite, né, de Hashimoto. Então eu tenho uma condição na qual as células da nossa glândula tireoide são destruídas e ela não produz, né, mais os hormônios. Ela continua recebendo, né, as informações, os estímulos da hipófise. Então o TSH fica muito alto, T3 e o T4 muito baixo, a glândula fica hiperestimulada, né? E pode levar, então, ao bócio, ao aumento patológico dessa glândula. As pessoas com hipotireoidismo, então, elas têm alguns sinais que são clássicos. Fadiga, sonolência, parece que a pessoa está sempre cansada, está sempre sem disposição para nada, né? A qualquer hora do dia ou da noite que você chama essa pessoa para fazer alguma coisa, ela não quer, está vive cansada. Eu já não estou cansado, não estou bem. Não é coisa de um dia, dois, é uma coisa um pouco mais, de um tempo maior, né? A atividade muscular é fraca, então tem pouca atividade muscular. Frequência cardíaca mais baixa, porque lembra, né, os hormônios da tireoide promovem o aumento do metabolismo basal. Aumentando o metabolismo basal, eu aumento a frequência cardíaca e aumento a ventilação. Não tendo essa condição, né, eu começo a ter essa baixa frequência cardíaca.
Aumento do peso corporal, então a pessoa começa a reter mais, né, gordura, né, tem uma quantidade, tem um certo grau de constipação intestinal, né, e letargia, a pessoa é lenta. Você fala, oi, tudo bem? Ela fica, você falou alguma coisa? Então é uma pessoa mais lenta para responder, então tem uma certa letargia, uma pessoa sonolenta. Então muitas vezes, aquelas pessoas que nós conhecemos e que são mais lentas, é por uma questão orgânica, né? Existe uma alteração no corpo dela que não tem aquela ligação, né? Não tem aquele start para ela começar, que é justamente esses hormônios que nós estamos vendo, né, nas nossas aulas. Beleza? Então esse é o chamado bócio, né, que é o aumento da glândula tireoide. Olha aqui em perfil, né? Olha o tamanho exagerado desse pescoço aqui, né? Então eu tenho uma glândula muito, muito, muito grande, né? Nessa outra imagem eu posso ver que um dos lobos da tireoide é muito maior que o outro, né? Então nós temos esse aumento patológico, né, da glândula tireoide. Isso aqui passou batido, tá? Desculpem, não tem mais o acento de acordo com a nossa nova ortografia. Então, como que surge o bócio, né? Então, se observar essa pessoa aqui, ó, eu tenho uma massa, ela tem uma massa muito grande, muito expressiva no pescoço, né? Como é que surgiu isso? Surge da noite para o dia, né? Então, nós vamos observar aqui, ó. Então, eu tenho aqui a tireoide normal. Nós temos o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio atua sobre a tireoide para produzir T3 e T4. Quando a tireoide produz T3 e T4, manda um feedback negativo lá para a hipófise, que reduz a produção do TSH, ou seja, né, aumentou a produção de T3 e T4, promove a inibição, né, da hipófise, tá certo? Isso é uma condição normal. Agora, quando eu tenho o TSH, estimula a nossa tireoide, a tireoide não tem iodo, não tem quantidades adequadas de iodo. Se ela não tem iodo, ela não consegue produzir de forma eficiente o T3 e o T4. Com isso, eu não tenho o feedback negativo. Olha aqui, ó, né? Eu tenho uma baixa quantidade de hormônios circulantes. Essa informação de que esses hormônios estão poucos chega para a nossa hipófise anterior, ou para a nossa adenohipófise. E como que essa hipófise responde? Ela responde aumentando a secreção de TSH. Eu falo assim, olha, a tireoide não quer trabalhar, né? Eu vou, então, aumentar o estímulo. Então, vou mandar mais informações para que essa tireoide trabalhe mais. E com isso, a tireoide continua não tendo iodo, continua não produzindo T3, T4, a hipófise continua hiperestimulando com o TSH, e aí, com o tempo, né, leva a uma hipertrofia dessa glândula, aumento dessa glândula, levando então a condição chamada de bócio. Tudo bem? A partir do momento em que esse bócio foi instalado, em que esse bócio já está ali, né, mesmo com a administração do iodo, a glândula ela não vai mais reduzir o seu tamanho, tá? Ela continuará. Então, muitas vezes, a pessoa retira a glândula e faz uma terapia de reposição hormonal. Tudo bem? Em algumas tribos da África, né, e da Tanzânia, então, existe o bócio endêmico, né, por falta, né, justamente desse iodo. E nessas tribos, né, o cara que tem o bócio, né, o pescoço maior, né, geralmente ele é o mais, digamos,
mais alto na hierarquia nessa sociedade, né? Então, existem pessoas, tem culturas e culturas, né, para todos os tipos de condições. Tudo bem? Então, nós vamos agora partir para duas outras glândulas, né, para uma outra glândula, que são as nossas glândulas paratireoides. Porque para significa que são glândulas que estão ao lado de, ou estão ao lado da tireoide. Então, essas glândulas paratireoides, elas estão localizadas nos lobos laterais da tireoide. Olha aqui, ó, tem uma paratireoide aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, essas são as nossas glândulas paratireoides. Aqui eu tenho uma aqui, a outra está aqui, eu tenho uma outra aqui e outra paratireoide aqui. Geralmente são duas para cada lado, né? Podem ter mais, né? Então, são localizadas nos lobos laterais da tireoide, podem estar não nos lobos, mas podem estar dentro da glândula, né? Dentro da tireoide, tá? Ou até mesmo no timo, tá? Isso é uma situação rara, né, em que as paratireoides estão localizadas no timo, né? Isso é muito menos frequente, tudo bem? Então, as glândulas paratireoides produzem o hormônio paratireoidiano. Então, aqui eu tenho uma paratireoide, aqui eu tenho outra. Elas produzem, então, o hormônio paratireoidiano. Eles são produzidos em resposta à redução nos níveis de cálcio. Então, toda vez que o nosso cálcio ele diminui, eu tenho a secreção desse hormônio paratireoidiano. Esse hormônio, por sua vez, estimula os osteoclastos. Lembram dos osteoclastos? São as células do tecido ósseo responsáveis pela degradação do osso, pela reabsorção do osso. Quando elas reabsorvem o osso, elas retiram o cálcio do osso. Retirando o cálcio do osso, né, eu aumento esse cálcio circulante, né? Além de estimular os osteoclastos, esse hormônio paratireoidiano, lá nos rins, ele reduz a eliminação do cálcio. Então, diminuiu o cálcio circulante, libera o hormônio paratireoidiano, ativa o osteoclasto primeiro, depois lá nos rins ele impede que esse cálcio seja eliminado. Tudo bem? Bom, como eu disse para vocês, né, as paratireoides ficam muito próximas ou mesmo podem estar no interior da tireoide. Então, olha aqui, eu tenho aqui a paratireoide que está no interior ou muito próximo da cápsula da glândula tireoide. Então, quando se tem um procedimento cirúrgico da tireoide, né, essas paratireoides elas podem também ser retiradas, né, acidentalmente. Tá? Não é raro que isso aconteça. Tudo bem? Uma outra glândula, a nossa glândula suprarrenal. Suprarrenal é essa glândula aqui que fica acima dos nossos rins. Aqui, ó. Então, essa é a nossa glândula suprarrenal. Eu tenho a suprarrenal direita e a esquerda, né? Elas são importantes porque produzem muitos hormônios. Ela é dividida em duas partes. Eu tenho um córtex e eu tenho uma medula da suprarrenal. No córtex da suprarrenal são produzidos os glicocorticoides, então o cortisol, popularmente conhecido como hormônio do estresse. Esse cortisol é um ativador do metabolismo celular, ou seja, ele faz com que as nossas células trabalhem mais, né? Isso, de certa forma, é bom, né? A longo prazo, com o estresse patológico, isso não é bom. Mas a quantidade diária liberada de cortisol, ela é fundamental para que nosso corpo consiga, né, ter a sua ação normal. Existe uma forma sintética desse cortisol, que são os corticoides ou corticosteroides. Então, quando se tem um corticoide,
Todo mundo já ouviu falar, né, de um medicamento anti-inflamatório muito potente, chamado de corticoide. Então, o corticoide é um imunossupressor, ou seja, ele reduz a quantidade de células do sistema imune que estão circulante, consequentemente reduz, então, muitos processos inflamatórios crônicos e graves. Tá? Produz androgênios, né? No caso do homem, testosterona, no caso da mulher também a testosterona. No homem, essa produção ela é muito pouca, quase que insignificante, porque a maior parte da testosterona é produzida nos testículos, né? Mas na mulher, né, existe produção de testosterona também. Essa testosterona ela é essencial para a manutenção de massa muscular, de massa óssea, né? Mas ela é convertida, né, por uma enzima aromatase em estrogênios, né? Então, essa testosterona, em última instância, vai ser convertida, né, na mulher para estrogênios. Na medula, eu vou ter os hormônios chamados de simpatomiméticos, ou seja, hormônios que mimetizam a ação do sistema nervoso simpático, que é a adrenalina e a noradrenalina, que acelera os batimentos cardíacos, aumenta a frequência respiratória, aumenta a quantidade de sangue para os músculos estriados esqueléticos, né? Então são hormônios bem importantes, tudo bem? Uma outra glândula é o nosso pâncreas, uma glândula mista, né? Secundariamente retroperitoneal. Por que secundariamente? Porque primeiro está dentro do peritônio, depois ele sai de dentro, né? Aqui nós temos o pâncreas, olha aqui, isso aqui é o pâncreas, ó. Então o pâncreas ele está nessa região aqui. Estou delimitando aqui para vocês observarem. Então o pâncreas tem uma cabeça, então essa região aqui é onde eu tenho a cabeça do pâncreas. O pâncreas tem um corpo e o pâncreas tem uma cauda. Cabeça está ligada no duodeno, que é isso aqui é o duodeno. E a cauda do pâncreas está ligada no baço, né? Então eu tenho lá o nosso pâncreas, uma glândula mista, porque produz hormônios, mas também produz secreções para o sistema digestório, né? Extremamente importante por um hormônio chamado de insulina. Ela fica localizada entre os níveis vertebrais de L1 e L2, né? Então eu tenho aqui o pâncreas bem bonitinho. Quando eu observo o pâncreas e eu faço um corte nesse órgão, nós vamos perceber que dentro do pâncreas existe um ducto. Olha aqui, ó. Esse é o ducto pancreático. Isso aqui, ó. Então, esse é o ducto pancreático. Ducto pancreático, então, não faz parte da porção endócrina. O ducto pancreático faz parte da porção exócrina do pâncreas, tá? Exócrina. É o pâncreas exócrino. Então, não faz parte da região ou da porção endócrina. Então, por esse ducto pancreático passam, né, o suco pancreático, que faz parte do sistema digestório, nós vamos ver depois. Já as ilhotas pancreáticas, aí sim, ou chamado então ilhotas de Langerhans ou células de Langerhans, cada ilhota é formada por 4 tipos celulares. Nós temos então as células alfa, as células beta, as células delta e as células F. As células alfa produzem para nós o glucagon. Esse glucagon ele é produzido quando existe uma diminuição nos níveis de glicose. Então, eu estou utilizando uma atividade física, estou gastando muita energia, né? Então, nosso pâncreas libera o glucagon em resposta à redução da glicose. Esse glucagon atua lá no fígado, né, para que seja liberado o nosso glicogênio hepático e com isso eu tenho a energia novamente.
Já a insulina, que é produzida pelas células beta, ela é liberada em resposta ao aumento da glicose. Quando eu aumento a glicose, eu como um doce, como um chocolate, tomo um café com açúcar, né, com muito açúcar. Então eu tenho um aumento da minha glicose. Aumentando a glicose, eu tenho a liberação da insulina. E a insulina faz o quê? Ela capacita as nossas células para que utilizem essa glicose como a fonte energética, né? Então a insulina, ela atua nas nossas células, nos receptores celulares, para utilizar então a nossa glicose como fonte energética. Tudo bem? Os dois outros hormônios, né, elas não têm tanta relevância porque atuam mais no sistema gastrointestinal, e nós vamos ver isso quando nós falarmos de sistema digestório. Uma outra glândula, a nossa glândula pineal, nós já vimos ela no sistema nervoso, localiza-se então lá na região posterior do diencéfalo. Então aqui nós temos a glândula pineal e aqui nós temos a glândula pineal. Ela produz um hormônio chamado de melatonina, né? E essa melatonina, ela regula o ciclo circadiano. Ou seja, a melatonina, ela só é produzida na ausência total de luz. Então eu não posso ter nenhum tipo de luminosidade incidindo sobre a minha retina, que isso faz com que ocorra a inibição da produção de melatonina, né? Por isso que quando nós vamos dormir à noite, o ambiente tem que estar totalmente escuro para que eu tenha um sono reparador. E quando eu vou dormir de dia, eu não posso ter o ambiente totalmente escuro, porque senão a minha glândula pineal, ela não recebe luz, ela vai entender que você está à noite e ela vai produzir um monte de melatonina. E aí você vai acordar mais cansado do que você estava. Por quê? Porque uma das funções da melatonina é reduzir o metabolismo basal, promove o relaxamento muscular, né, promove a letargia, né, tudo para que você descanse. Tá? Então, quando nós formos dormir, ambiente durante a noite, ambiente escuro, durante o dia, ambiente claro. A melatonina, ela atua inversamente ao hormônio que nós já vimos, que é o cortisol. Ou seja, quando a melatonina está alta, o cortisol, melatonina alta, o cortisol vai estar baixo, né? Melatonina alta, cortisol baixo. Cortisol alto, melatonina baixa, né? Isso, notadamente, durante a noite, melatonina alta, durante o dia, melatonina baixa. Durante o dia, cortisol alto, durante a noite, cortisol baixo. Tudo bem? Toda vez que eu tenho um desbalanço nesses hormônios, né, eu tenho problemas, né, no nosso ciclo circadiano. Tá certo? No trato gastrointestinal, nós temos vários hormônios, e esses hormônios são relacionados com os processos digestivos, hora de secreção, hora de aumento de peristaltismo, hora de contração de vesícula biliar. Então nós temos vários hormônios, dentre eles, né, um que está na gordura, né, que nós já vimos. Qual que é esse hormônio que fica no tecido adiposo mesmo? Nós já vimos isso, e tem relação com a saciedade. Na placenta eu tenho a gonadotrofina coriônica humana, o HCG, por isso que quando se faz o exame de beta-HCG, que é o qualitativo, né, é indicativo de formação de placenta, que estimula então a formação do corpo lúteo, né, liberando estrogênio e progesterona. Os rins produzem a eritropoetina e o calcitriol, que é relacionado com o hormônio paratidiano. A eritropoetina, ela atua na medula óssea,
fazendo que ocorra a produção de células, né, de hemácias. O calcitriol vai ser a via final da produção da vitamina D que começou na pele. E eu coloquei aqui renina só para confundir vocês, mas renina não é um hormônio, renina é uma enzima, tá? Tem um nome, poxa, renina, hormônio produzido pelo rim. Não, renina é uma enzima, tá? Só para dar uma complicadinha, no dia da prova vocês vão lembrar assim, renina, o professor falou isso na aula, né? Mas lembre-se, renina é uma enzima. Coração produz lá o nosso fator natriurético atrial, relacionado com a redução da pressão arterial, né? Toda vez que aumenta a pressão arterial, uma grande quantidade de sangue se desloca aqui para essa região, que são as nossas aurículas atriais, e estimula, então, as células que estão ali a produzirem o nosso peptídeo natriurético atrial, né? O nosso hormônio cardíaco, que auxilia, então, no controle da pressão arterial. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham ficado com muitas dúvidas, porque essa é a nossa intenção. Se ficaram com muitas mesmo, mande um e-mail, deixe nos comentários que nós podemos discutir sobre isso, né? Aqui nós temos uma imagem bem bacana, né, de um pinguim tentando acordar um urso, que notadamente está com uma baixa quantidade de hormônios estimulantes, né? Está sonolento, está letárgico, está dormindo, né? Então, pensem naquilo que nós fazemos durante o nosso cotidiano, né? Se nós estamos tendo uma rotina diária de sono, alimentação adequada, né? Se eu estou ingerindo a quantidade certa de nutrientes e de íons necessários para a produção de hormônios, então tudo isso é importante, né? Nós finalizamos então o sistema endócrino com essa aula. Na próxima semana nós vamos começar com a anatomia do sistema digestório e assim nós prosseguimos. Um excelente dia, uma excelente semana e até mais.